Oi Ana, você tem comido alguma fruta saudável ultimamente? Oi, John, na verdade sim. Ultimamente tenho gostado muito de maçãs. Dizem que uma maçã por dia afasta o médico. Ah, isso é verdade. Eu mesmo estou tentando comer mais bananas. Eles estão cheios de potássio, você sabe. Oh, eu também adoro bananas. Eles são um lanche muito fácil e conveniente. Mas você já tentou adicionar frutas vermelhas à sua dieta? Eu adoro frutas vermelhas. Eles são deliciosos e muito bons para você. Mirtilos, morangos, framboesas, o que quiser. Sim, e são ótimos para adicionar alguma variedade à ingestão de frutas. Além disso, eles são baixos em calorias e ricos em antioxidantes. Exatamente. Eu acho que é importante ter uma boa mistura de frutas em sua dieta. Dessa forma, você está recebendo uma variedade de vitaminas e minerais. E é sempre uma boa ideia mudar as coisas para evitar ficar entediado com suas escolhas alimentares. Eu concordo. Acho que vou pegar uma maçã e algumas frutas agora. Obrigado pelo lembrete, Ana. Sem problemas, John. Aproveite seu lanche de frutas. Ei Ana, você se lembra quando costumávamos pegar o ônibus para a escola? Claro que sim, John. Sempre foi uma aventura. Sim, como naquela vez em que o ônibus quebrou e tivemos que esperar por outro por cerca de 1 hora. Assim, ou aquela vez em que perdemos o ônibus e tivemos que correr para a escola para evitar chegar atrasados. Ah, eu me lembro disso. Estávamos sem fogo quando chegamos à aula. Mas você sabe o que? Na verdade, pegar o ônibus foi meio divertido. Pudemos ver muitas coisas interessantes ao longo do caminho. Sim, e também fizemos algumas boas lembranças. Como aquela vez em que cantamos do Wheels on the Bus a plenos pulmões. Ah, eu me lembro disso. Todos no ônibus se juntaram, foi como um mini concerto. E não vamos esquecer todas as pessoas que observamos. Às vezes, víamos coisas bem estranhas. Assim como quando aquele cara trouxe sua iguana de estimação no ônibus com ele. Certo. E então havia aquela senhora que trouxe todo o seu jardim no ônibus. Ah, eu esqueci disso. Bons tempos, John, bons tempos. Definitivamente. Quer saber? Talvez devêssemos pegar o ônibus novamente, pelos velhos tempos. Parece um plano, John. Mas esperemos que não quebre desta vez. Ei Ana, o que é para o jantar hoje à noite? Estou pensando em fazer um bife frito. Você gosta disso? Ah, sim, eu adoro um bom bife. Mas espero que você saiba como cozinhá-lo adequadamente. Claro que eu tenho. Sou um ótimo cozinheiro, John. Ok, ok. Eu só não quero acabar com um sapato de cor para o jantar. Não se preocupe, John. Conheço todos os truques para torná-lo macio e suculento. Ok, ótimo. Mas e o tempero? Você não quer exagerar e estragar o sabor. Eu tenho tudo sob controle, John. Vou usar a quantidade certa de sal, pimenta e outros temperos para torná-lo perfeito. Bem, espero que sim. Porque se você errar, terei que pedir uma pizza em vez disso.
Oh não, você não, John. Vou-me certificar de que fique ótimo. Tudo bem, tudo bem. Mas se for ótimo, você pode se tornar meu cozinheiro favorito de todos os tempos. Vou encarar isso como um desafio, John. Prepare-se para o melhor bife frito que você já provou. Ana, você já pensou em tirar sua carteira de motorista? Sim, eu tenho. Mas estou um pouco nervoso com isso. Ouvi dizer que o teste de direção é bem difícil. Não se preocupe, Ana. Não é tão ruim assim. Lembre-se de verificar seus espelhos e usar seus sinais de direção. É mais fácil falar do que fazer, John. Eu não quero bater acidentalmente em uma calçada ou algo assim. Sim, eu me lembro que quando eu estava aprendendo a dirigir, eu mesmo bati em alguns freios. Mas tudo isso faz parte do processo de aprendizado. Eu acho que você está certo. Mas e quanto ao estacionamento paralelo? Essa é a coisa mais difícil de todas. Sim, o temido estacionamento paralelo. Mas você sabe o que dizem, a prática leva à perfeição. Eu não sei, John. Talvez eu precise praticar por cerca de 10 anos antes de acertar. Ei, não seja tão duro consigo mesmo. Tenho certeza que você se sairá muito bem. E pense em toda a liberdade que você terá depois de obter sua licença. Isso é verdade. Chega de esperar pelo ônibus ou depender de outras pessoas para viajar. Acho que estou pronto para mergulhar. Esse é o espírito, Ana. E se precisar de ajuda ou apoio moral, é só me avisar. Obrigado, John. Definitivamente vou manter isso em mente. Agora vamos torcer para que eu não bata o carro durante o teste. Ana, você já esteve em Paris. Não, eu não tenho. Mas está definitivamente na minha lista de desejos. Você deveria ir com certeza. A Torre Eiffel, o Museu do Louvre, os croissants, tudo é incrível. Sim, ouvi dizer que a comida é fantástica. Mas e a barreira do idioma? Eu não falo francês muito bem. Não se preocupe com isso, Ana. Basta dizer bonjour e merci com frequência e você ficará bem. É mais fácil falar do que fazer, John. Não quero insultar alguém acidentalmente ou pedir a coisa errada em um restaurante. Ok, eu tenho uma solução. Nós dois aprenderemos algumas frases básicas em francês antes de partirmos. É uma ótima ideia, John. Poderíamos aprender a dizer coisas como onde fica o banheiro. E eu gostaria de uma taça de vinho, por favor. Essas são definitivamente frases importantes para saber. Mas também precisamos praticar nosso sotaque, para não soar como turistas americanos. Certo, não queremos ser aquelas pessoas que vão a Paris e só falam inglês o tempo todo. Exatamente. Mostraremos aos franceses que somos cultos e sofisticados. Ou acabaremos nos envergonhando e fazendo papel de bobos. Desde que estejamos nos divertindo, quem se importa? Vamos reservar esses ingressos para Paris e começar a praticar nosso francês. Ana, você já pensou em comprar um computador novo recentemente? Sim, eu tenho. Meu computador antigo é tão lento que leva uma eternidade para carregar qualquer coisa.
Eu sei o que você quer dizer. Meu computador é tão antigo que é praticamente um dinossauro. Sim, definitivamente precisamos de um upgrade. Mas você já viu os preços dos novos computadores? Eles são tão caros. Eu sei, certo. É como se tivéssemos que fazer uma segunda hipoteca só para comprar um computador decente. Talvez devêssemos ficar com nossos computadores antigos e aprender a ser mais pacientes. Ou poderíamos simplesmente comprar uma dessas marcas falsas baratas da China. Eu não sei nada sobre isso, John. Não quero que meu computador exploda na minha cara nem nada. Sim, esse é um bom ponto. Sempre poderíamos tentar construir nosso próprio computador do zero. Você está falando sério? Nenhum de nós tem experiência com esse tipo de coisa. Ai, quão difícil poderia ser. Vamos apenas assistir a alguns tutoriais do YouTube e seremos especialistas em pouco tempo. Eu não sei, John. Isso soa como um desastre esperando para acontecer. Bem, sempre poderíamos simplesmente roubar um banco e usar o dinheiro para comprar um computador super caro. Não acho que seja uma ideia muito boa, John. Mas talvez pudéssemos começar a economizar nossos centavos e comprar um computador novo quando pudermos pagar. Esse é provavelmente o melhor plano. Mas, enquanto isso, vamos tentar não jogar nossos computadores antigos pela janela frustrados. Ana, você assistiu à partida de futebol ontem à noite? Não, eu não fiz. Eu não sou realmente fã de futebol. O que? Como você pode não gostar de futebol? É o melhor esporte do mundo. Desculpe, John. Eu simplesmente não acho isso muito interessante. Bem, você está perdendo. Você deveria ter visto o jogo ontem à noite. Foi um roedor de unhas. Sério? O que aconteceu? Bem, foram os segundos finais do jogo e o placar estava empatado. Então, do nada, o zagueiro lançou um passe de Ave Maria e... touchdown. Nossa, isso parece incrível. Sim, foi incrível. Você deveria ter estado lá. Talvez eu dê outra chance ao futebol. Mas eu realmente não entendo todas as regras e outras coisas. Tudo bem, Ana. O futebol é fácil de entender. É basicamente um monte de caras correndo e batendo uns nos outros. Isso não parece muito atraente. Confie em mim, Ana. Depois de começar a assistir futebol, você ficará viciado. É como uma droga. Eu não sei, John. Tenho certeza de que posso viver sem ser viciado em futebol. Como quiser, Ana. Mas lembre-se, quando você está sentado em casa sozinho nas tardes de domingo, entediado, você poderia estar assistindo futebol com o resto de nós. Obrigado pelo aviso, John. Mas acho que vou me arriscar. Ana, você foi à consulta médica ontem. Sim, eu fiz. Foi um pouco desastroso, para ser honesto. Oh não, o que aconteceu? Bem, primeiro de tudo, tive que esperar por mais de 1 hora na sala de espera. Então, quando o médico finalmente me viu, ele pediu que eu tirasse minhas calças.
O que? Isso é um pouco assustador, não é? Eu sei, certo. Eu estava tão desconfortável. E então, quando finalmente me vesti, percebi que tinha colocado minha camisa do avesso. Ah, isso é hilário. O médico disse alguma coisa? Sim, ele apenas olhou para mim e disse: Bem, acho que você está tendo um desses dias, hein? Pelo menos ele tinha um bom senso de humor sobre isso. Ele te deu alguma boa notícia, pelo menos. Não, infelizmente. Ele me disse que eu preciso comer mais vegetais e me exercitar mais. Ag, eu odeio quando os médicos me dizem isso. É como se eles pensassem que somos todos apenas vagabundos preguiçosos. Eu sei, certo. Mas acho que ele está certo. Eu preciso cuidar melhor de mim mesma. Bem, não se preocupe, Ana. Podemos começar a comer mais saladas e fazer caminhadas juntos. Ah, obrigado, John. Você sempre sabe como me animar. Sem problemas, Ana. Lembre-se de que, quando a vida lhe der camisas de dentro para fora, faça limonada. Ou algo parecido. Ei, Ana, vou me encontrar com uma velha amiga hoje. Você quer vir comigo? Claro, isso parece divertido. Quem é seu amigo? O nome dele é Tom. Costumávamos jogar beisebol juntos no ensino médio. Oh, legal. Vai ser bom conversar com um velho amigo. Sim, estou ansioso por isso. Mas há uma coisa que você deve saber sobre Tom. O que é isso? Ele é meio que um personagem. Ele tem esse estranho hábito de falar em citações de filmes. O que você quer dizer? Tipo, ele deixa escapar aleatoriamente falas de filmes no meio de uma conversa. Pode ser meio chocante. Ah, isso é hilário. Mal posso esperar para conhecê-lo. Apenas esteja preparado. Ele pode começar a citar Scarface ou o Poderoso Chefão a qualquer momento. Vá lá, John. Adoro uma boa citação de filme. Tudo bem, mas não diga que eu não te avisei. Pode ficar bem ridículo. Não se preocupe, eu posso lidar com isso. Com certeza vou me munir com minhas próprias citações de filmes. Ah, parece que vai ser uma tarde interessante. Ei, Ana, você tem tido algum problema com seu computador ultimamente? Sim, na verdade. Acho que posso ter um vírus ou algo assim. Está agindo de forma muito estranha. Oh não, isso não é bom. Você já tentou executar um programa antivírus? Sim, eu fiz isso, mas não pareceu resolver o problema. Talvez você precise experimentar um programa diferente. Ou você pode tentar reinicializar seu computador. Eu não sei, John. Receio que se eu reinicializar, todos os meus arquivos sejam excluídos. Não se preocupe, Ana. Seus arquivos ficarão bem. Mas se você quiser ser mais seguro, você sempre pode fazer o backup deles em um pendrive. É uma boa ideia. Mas e se o vírus persistir depois da reinicialização? Então teremos que chamar as grandes armas. Eu conheço um cara que é especialista em informática. Ele pode consertar praticamente qualquer coisa. Sério? Isso seria incrível.
Você acha que ele pode se livrar do vírus? Absolutamente. Ele é como um ninja do computador. Ele terá seu computador funcionando como novo em pouco tempo. Ah, eu gosto do som disso. Vamos ligar para ele e tirar esse vírus da minha vida. Tudo bem, Ana. Considere isso feito. O vírus não tem nenhuma chance contra nós. Ei, Ana, você já esteve caminhando ou acampando antes? Não, eu não tenho. Por que você pergunta? Bem, eu estava pensando em fazer uma viagem até as montanhas neste fim de semana. Poderíamos fazer uma caminhada e acampar sob as estrelas. Isso parece divertido. Mas você acha que estou pronto para esse tipo de aventura? Claro que você é, Ana. É apenas uma simples caminhada e uma noite em uma barraca. Quão difícil poderia ser? Eu não sei, John. Eu não sou exatamente do tipo que gosta de atividades ao ar livre. Bobagem. Você vai adorar. Veremos todos os tipos de belas paisagens e vida selvagem. E vamos assar marshmallows na fogueira. Isso parece tentador. Mas e se formos perdidos ou atacados por um urso ou algo assim? Não se preocupe, Ana. Já fiz isso várias vezes antes. Conheço as melhores trilhas e tenho um apito de urso, por precaução. Um apito de urso. O que isso faz? É um apito que faz um barulho alto. Se um urso se aproximar de nós, podemos apitar para assustá-lo. Ah, isso é engraçado. Mas e se não funcionar? Então, teremos que usar nossas habilidades de ninja para afastar o urso. Habilidades de ninja. Acho que não tenho nenhum desses. Não se preocupe, Ana. Eu vou te ensinar. E se tudo falhar, sempre podemos correr muito rápido. Ah, tudo bem. Acho que estou dentro. Vamos fazer isso. Esse é o espírito, Ana. O ar livre nos espera. Ei, Ana, estou pensando em reduzir o consumo de alimentos não saudáveis. Você está interessado em se juntar a mim? Sim, estou me sentindo muito culpada por toda a porcaria que tenho comido ultimamente. Eu também. Eu estava pensando que poderíamos começar comendo mais saladas e frango grelhado. Mas as saladas são muito chatas. E o frango grelhado é seco e sem sabor. Ah, você só precisa apimentar um pouco. Podemos adicionar alguns vegetais frescos e um molho saboroso à salada. E para o frango, podemos mariná-lo em alguns temperos deliciosos antes de grelhá-lo. Ok, isso soa um pouco melhor. Mas e quanto aos lanches? Estou sempre comendo batatas fritas e doces. O mesmo aqui. Mas em vez de batatas fritas, podemos comer algumas maçãs fatiadas com manteiga de amendoim. E para algo doce, podemos comer um pouco de chocolate amargo. Chocolate amargo. Isso nem é chocolate de verdade. No entanto, é mais saudável do que o chocolate ao leite. E ainda satisfaz aquele desejo de chocolate. Tudo bem, acho que estou dentro. Mas e se escorregarmos e comermos algo insalubre? Está tudo bem, Ana. Somos apenas humanos. Sempre podemos voltar aos trilhos no dia seguinte. Ah, tudo bem. Vamos fazer isso. Seremos amigos de alimentação saudável.
Sim, nós vamos. E quem sabe? Podemos até começar a desejar saladas e frango grelhado. Coisas estranhas aconteceram. Ah, eu duvido. Mas vale a pena tentar. Ana, eu estava pensando em enviar algumas cartas para nossos amigos na Alemanha. Vocês querem escrever uma carta juntos? Claro, isso parece divertido. Mas sobre o que devemos escrever? Bem, poderíamos contar a eles sobre nossas vidas diárias e o que está acontecendo conosco. Ok, isso soa bem. Mas meu alemão está um pouco enferrujado. Você acha que eu vou ser capaz de escrever em alemão? Não se preocupe, Ana. Eu vou te ajudar. Sou fluente em alemão. Eu morei lá por um ano. Nossa, eu não sabia disso. Ok, vamos fazer isso. Mas e se não tivermos nenhum selo? Bom argumento. Acho que teremos que ir ao correio para pegar alguns. O correio. Ag, isso parece um incomodo. Não é tão ruim assim. Podemos fazer disso uma aventura. Vamos vestir nossos melhores disfarces de espião e nos esgueirar pelos correios, tentando não ser pegos. Ah, isso parece meio divertido. Mas e se formos pegos? Então teremos que usar nossas habilidades de ninja para escapar. Habilidades de ninja novamente. Achei que deveríamos ser espiões. Mesma diferença. Esteja pronto para correr muito rápido. Ah, tudo bem. Vamos enviar alguns e-mails e nos tornar espiões e ninjas internacionais. Parece um plano. Vamos fazer isso. Ana, você já ouviu falar sobre o show pop que vai chegar à cidade na próxima semana? Ah, sim, eu vi um póster disso. Você quer ir? Absolutamente. Eu adoro música pop. Eu também, mas estou um pouco preocupado com as multidões. Vai ser embalado. Não se preocupe, Ana. Só teremos que ser estratégicos quanto ao nosso posicionamento. Usaremos nossas habilidades de ninja para atravessar a multidão e chegar à frente. Habilidades de ninja novamente. Você realmente os ama, não é? Ei, você nunca sabe quando precisará se esquivar de um sapato voador ou de uma bola de praia desonesta. Ah, acho que isso é verdade. Mas e nossas roupas? Precisamos estar na moda para o show. Concordo. Eu estava pensando que poderíamos usar macacões de lantejoulas combinando. O quê? De jeito nenhum. Não quero parecer uma bola de discoteca. Vá lá, Ana. Vai ser divertido. Nós seremos o assunto do show. Ag, tudo bem. Mas só se você usar um chapéu de cowboy de neon. Acordo. Esse show vai ser épico. Eu posso sentir isso. Ah, eu também. Vamos ser estrelas pop por uma noite. Ana, você já esteve no novo museu que acabou de ser inaugurado no centro da cidade? Não, eu não tenho. Isso é bom. Sim, ouvi dizer que é incrível. Devemos dar uma olhada. Claro, isso parece uma boa ideia. Mas eu tenho uma confissão a fazer. O que é isso?
Eu realmente não sei nada sobre arte. Está tudo bem. Você não precisa ser um especialista em arte para apreciá-la. Mas e se alguém me perguntar sobre uma pintura e eu não souber o que dizer? Então usaremos nossas habilidades de ninja para escapar. Ah, muito engraçado. Mas, falando sério, o que devemos fazer? Vamos apenas inventar nossas próprias interpretações. Podemos dizer coisas como: o uso da cor realmente fala comigo, ou as pinceladas são tão dinâmicas. Tudo bem. Vou tentar. Além disso, podemos fazer disso um jogo. Vamos tentar fazer as interpretações mais ridículas possíveis. Ah, isso parece divertido. Vamos fazer isso. E se tudo falhar, podemos simplesmente tirar fotos bobas com as estátuas. Agora isso é algo que eu definitivamente posso fazer. Ana, você já conheceu nosso novo vizinho? Não, eu não tenho. Ele é legal. Sim, ele é muito bom. Devemos convidá-lo para uma bebida ou algo assim. É uma boa ideia. Qual é o nome dele? Não me lembro. É algo muito estranho. Estranho como? Tipo, o nome dele é uma combinação de dois animais diferentes. O que? Você está falando sério? Sim, acho que foi como Leon Tigera ou algo assim. Ah, isso é hilário. Mal posso esperar para conhecê-lo agora. Apenas tome cuidado para não chamá-lo acidentalmente pelo apelido. Qual é o apelido dele? Liger. Ele odeia isso. O cara, agora eu realmente quero chamá-lo assim. Não faça isso, Ana. Precisamos causar uma boa impressão. Tudo bem, tudo bem. Mas eu definitivamente vou pensar nisso o tempo todo. E provavelmente devemos evitar falar sobre qualquer assunto relacionado a animais. Concordo. Não queremos ofender o cara. Bem, agora que temos um plano, vamos fazer um novo amigo. Parece bom. Esperemos que ele não seja um tubarão pardo total. Ana, você já sentiu que passa muito tempo nas redes sociais? Sim, às vezes. É difícil não se deixar levar por feeds infinitos. Eu sei, certo. Às vezes, sinto que sou viciado nisso. O mesmo aqui. Eu gostaria de poder simplesmente excluir todas as minhas contas de mídia social e terminar com isso. Mas então, como nos manteríamos conectados com todos os nossos amigos e familiares? Acho que poderíamos ir à moda antiga e realmente ligar ou enviar mensagens de texto para as pessoas. Que conceito louco! Mas, falando sério, as mídias sociais estão causando todos os tipos de problemas. Tipo o quê? Bem, por um lado, as pessoas estão sempre se comparando aos outros e se sentindo mal com suas próprias vidas. Sim, eu definitivamente já me senti assim antes. E depois há todas as notícias falsas e desinformação que se espalham. Nem me fale sobre isso. É como se as pessoas acreditassem em qualquer coisa que leiam na internet. Eu sei. Precisamos começar a pensar por nós mesmos e não apenas aceitar cegamente tudo o que vemos online.
Concordo. Talvez devêssemos começar uma campanha para incentivar as pessoas a usarem as mídias sociais com mais responsabilidade. Ou podemos simplesmente postar vídeos engraçados de gatos e encerrar o dia. Ah, isso também funciona. Ana, você prefere gatos ou cachorros? Definitivamente gatos. Eles são tão fofos e independentes. O que? Os cães são muito melhores. Eles são leais e estão sempre felizes em ver você. Mas os gatos são muito mais fáceis de cuidar. Você não precisa passear com eles ou pegar seu coco. Isso é verdade, mas os cães são mais sociais. Eles adoram estar perto de pessoas. Os gatos também podem ser sociáveis, eles só precisam estar de bom humor. Eu não sei, eu simplesmente não confio em gatos. Eles sempre parecem estar tramando alguma coisa. O que você quer dizer? Tipo, eles vão ficar lá e olhar para você com aqueles olhos assustadores. Ah, isso é só porque eles estão planejando a dominação mundial. Exatamente. Você nunca sabe o que eles estão pensando. Mas os cães são muito previsíveis. Eles vão apenas lamber seu rosto e abanar o rabo, não importa o que aconteça. Isso não é verdade. Os cães têm todos os tipos de personalidades. Alguns são preguiçosos, alguns são hiperativos, alguns são protetores. Ok, tudo bem. Talvez os cães estejam bem. Mas você ainda tem que admitir que os gatos são mais fofos. Não sei, já vi alguns gatos muito feios na minha época. Retiro o que disse. Todos os gatos são lindos à sua maneira. Tudo bem, tudo bem. Acho que teremos que concordar em discordar. Concordo. Mas se algum dia juntarmos um animal de estimação, será um gato. Não é uma chance. Vamos comprar um cachorro, e isso é definitivo. Não, Ayana, não você esteve no recentemente. zoológico recentemente. Por que você pergunta? Eu fui outro dia e foi hilário. Sério? O que aconteceu? Eu estava observando os macacos e um deles começou a cutucar seu nariz e comê-lo. Nossa! Isso é nojento. Eu sei, certo. Mas também foi meio engraçado. Acho que não quero ir ao zoológico se é isso que vou ver. Oh, vá lá, nem tudo é nojento. Havia também alguns animais fofos, como os filhotes de elefantes. Isso parece adorável. E os leões também eram muito legais. Eles estavam rugindo e andando como se fossem donos do lugar. Mas não sei se gostaria de chegar muito perto deles. Sim, eles estavam atrás de uma grande cerca, então estávamos seguros. Mas a melhor parte foram os pinguins. Pinguins. Eu adoro pinguins. Eles eram muito engraçados. Eles estavam andando e deslizando de barriga para baixo. Eu poderia tê-los assistido por horas. Isso parece um bom motivo para ir ao zoológico. Definitivamente. E quem sabe, talvez vejamos outro macaco cutucando seu nariz. Ah, espero que não. Ayana, você gosta de macarrão instantâneo? Sim, eles estão bem. Eles são rápidos e fáceis de fazer.
Não sei, acho que são meio nojentos. Eles são como a versão gastronômica de Um Caso de uma Noite. O quê? Como você faz essa comparação? Bem, você realmente não sabe o que é neles, você apenas os consome rapidamente e se arrepende mais tarde. Ah, eu entendo o que você quer dizer. Mas eles não são tão ruins. Eles são ótimos para estudantes universitários e pessoas com orçamento limitado. Sim, mas você viu a lista de ingredientes. É como um experimento de química. Eu sei, mas às vezes você só precisa de algo rápido e fácil. Acho que sim, mas prefiro comer um sanduíche ou algo assim. Isso é justo. Mas você tem que admitir que macarrão instantâneo é meio viciante. Sim, eu posso ver isso. Eles são como o junk food do mundo do macarrão. Exatamente. E você sabe o que dizem, tudo com moderação. Não sei se isso se aplica ao macarrão instantâneo, mas com certeza, vamos continuar com isso. Ah, vá lá, John, não seja tão snob de macarrão. Tudo bem, tudo bem. Vou tentar manter a mente aberta. Mas sem promessas. Sim, Ayana, às você já vezes. escuta rádio? Gosto de ouvir música no caminho para o trabalho. Não sei, acho que os apresentadores de rádio estão sempre se esforçando demais para serem engraçados. Sim, alguns deles podem ser um pouco bregas. E você já percebeu como eles sempre têm aqueles efeitos sonoros irritantes? Quer dizer, como o som de uma buzina ou um cachorro latindo. Sim, exatamente. É como se eles achassem que isso tornaria suas piadas mais engraçadas ou algo assim. Ah, eu sei o que você quer dizer. Mas às vezes é bom ter algo para ouvir além de música. Acho que sim. Mas você já ouviu aqueles talk shows matinais? Sim, eles podem ser bem engraçados. Eu não sei, eles sempre parecem estar falando sobre as coisas mais aleatórias. Esse é o ponto. Deveria ser divertido. Eu sei, mas é como se eles estivessem se esforçando demais para serem malucos e malucos. Ah, você é um snob do rádio. Apenas relaxe e aproveite o entretenimento. Tudo bem, tudo bem. Mas se eu ouvir mais um efeito sonoro, vou mudar de canal. Ayana, você leu algum bom livro ultimamente? Na verdade, acabei de começar a ler esse novo romance sobre o qual todo mundo está adorando. Ah, sim. Do que se trata? É sobre um grupo de gatos que viajam no tempo que tentam salvar o mundo de um exército malvado de esquilos. O que? Eu sei, parece loucura. Mas confie em mim, é muito bom. Não sei, isso soa como algo que uma criança de 5 anos inventaria. Ei, não bata nela até experimentar. Tem humor, ação e momentos emocionantes. Tudo bem, tudo bem. Mas você tem que admitir que essa é uma premissa bastante exagerada. Eu sei, mas é isso que o torna tão divertido. Você nunca sabe o que vai acontecer a seguir. Acho que isso é verdade. Mas como os gatos viajam no tempo? Eles têm algum tipo de poder mágico? Não, eles usam uma máquina do tempo feita de caixas de papelão. Você está brincando, certo? Não, estou falando sério. Tudo está explicado no livro.
Tudo bem, vou acreditar na sua palavra. Mas ainda não sei se estou pronto para gatos que viajam no tempo. Como quiser. Mas quando se tornar um best-seller, não diga que eu não te avisei. Ana, o que você vai fazer neste fim de semana? Estou planejando levar minha sobrinha ao parquinho. Ela adora brincar nos balanços e escorregadores. Isso parece divertido. Posso ir com vocês? Claro, quanto mais, melhor. Mas esteja avisado, você terá que manter a energia dela. Acho que consigo lidar com isso. Eu costumava brincar muito bem no parquinho quando era criança. Ah, sério? Qual foi a sua coisa favorita a fazer? Eu adorava subir nas barras de macacos. Eu era como uma pequena aranha. Isso é impressionante. Eu sempre tive muito medo de subir muito alto. Não se preocupe, vou te ensinar alguns truques. E talvez possamos até desafiar minha sobrinha para um jogo de pega-pega. Acho que não estaríamos à altura dela. Ela é como o Flash. Bem, podemos pelo menos tentar. E quem sabe, talvez descobramos algum talento oculto para jogos de playground. Ou talvez acabemos doloridos e cansados. Mas de qualquer forma, será um bom treino. E uma ótima maneira de se sentir como uma criança novamente. Vamos fazer isso. Ana, você fez alguma compra ultimamente? Na verdade, não, porque você pergunta. Bem, eu preciso comprar algumas roupas novas e estava pensando em ir às compras neste fim de semana. Quer se juntar a mim? Eu não tenho certeza. Fazer compras pode ser um pouco estressante, sabe? Sim, eu sei o que você quer dizer. Mas podemos tornar isso divertido. Podemos experimentar algumas roupas bobas e tirar fotos engraçadas. Ah, não tenho certeza se estou pronto para me envergonhar em público. Vá lá, vai ser como um desfile de moda. Vamos desfilar pelos corredores e fazer uma pose. Não sei se estou preparada para esse tipo de modelo. Bem, talvez possamos nos limitar a olhar vitrines e fazer comentários sarcásticos sobre as roupas ridículas. Agora que eu posso lidar com isso. Vamos zombar de alguns manequins. Sim. E se tivermos fome, sempre podemos parar para uma pausa para o lanche. Comprar é sempre melhor com comida. Ok, você me convenceu. Vamos fazer isso. Mas não me culpe se acabarmos com um monte de compras por impulso. Acordo. Vou tentar manter meu cartão de crédito sob controle. Não, Ana, eu não você fiz ouviu isso. falar sobre o novo bebê panda Isso no é tão zoológico? empolgante. Sim, eu vi algumas fotos online. É tão fofo e fofo. Ah, eu adoro pandas. Eles são tão adoráveis. Eu sei, certo. Eu gostaria que pudéssemos ter um como animal de estimação. John, os pandas não são exatamente animais domesticados. Eu sei. Mas imagine ter um urso panda grande e fofo descansando no sofá conosco. Acho que isso pode ser um pouco demais para lidar. Eles não são exatamente cães de colo. Sim, acho que você está certo. Mas poderíamos levá-lo para passear no parque e vê-lo subir em árvores. Não acho que os pandas gostem muito de caminhadas ou árvores. Eles são animais muito sedentários. Ah, certo.
Acho que teremos que nos contentar em visitá-los no zoológico. É uma boa ideia. Podemos trazer alguns petiscos de bambu e vê-los comer. E talvez possamos até tirar uma foto com o bebê panda. Sim. E então podemos mostrar nossa nova foto de perfil fofa nas redes sociais. Perfeito. Quem precisa de um panda de estimação quando podemos ser apenas paparazzi pandas? Ana, você já ouviu falar sobre aquecimento global? Claro que tenho, John. É um grande problema que nosso planeta enfrenta. Sim, eu sei. Mas eu tenho uma solução. Sério? Qual é o seu plano brilhante, John? Só precisamos convencer todo mundo a parar de respirar tanto. John, eu não acho que seja uma solução muito prática. Respirar é meio que necessário para viver. Mas pense nisso, Ana. Se todos nós parássemos de respirar, poderíamos realmente reduzir nossa pegada de carbono. Não acho que seja assim que funciona, John. Além disso, como todos nós sobreviveríamos sem respirar? Eu acho que você está certo. Talvez pudéssemos simplesmente parar de usar carros em vez disso. Agora essa é uma solução mais prática, John. Em vez disso, poderíamos tentar andar de bicicleta ou usar o transporte público. Ou poderíamos simplesmente andar nas costas de tartarugas gigantes, como naquele filme. John, não acho que tenha sido um documentário. Vamos nos limitar a soluções mais realistas. Tudo bem, tudo bem. É andar de bicicleta. Mas podemos pelo menos usar essas roupas legais de elastano de neon. Acho que vamos ignorar essa, John. Vamos nos concentrar em salvar o planeta. Ana, você está animada com a nossa viagem? Sim, mal posso esperar para ver a praia. Mas estou um pouco nervoso em fazer o check-in no aeroporto. Não se preocupe, Ana. É fácil. Você só precisa ir ao balcão de check-in e mostrar seu passaporte e cartão de embarque. E se eles me fizerem muitas perguntas? Eu não quero manter a linha. Apenas diga a verdade a eles, Ana. Eles não farão muitas perguntas. Ok, mas e se eles pedirem que eu tire meus sapatos ou tire minha jaqueta? Isso é apenas parte do processo de segurança, Ana. É para garantir que todos estejam seguros. Eu entendo isso, mas e se eu esquecer de tirar algo da minha bolsa e ele for marcado no scanner? Então eles vão apenas revistar sua bolsa, Ana. Não é grande coisa. Espero que sim. Mas e se eu acidentalmente empacotar algo que não deveria ter? Tipo o quê? Não sei, como um frasco gigante de shampoo ou uma faca grande ou algo assim. Ana, porque você levaria um frasco gigante de shampoo ou uma faca grande para as férias na praia? Eu não sei, John. Só estou dizendo, e se? Ok. Vamos respirar fundo e relaxar. Vamos passar pelo processo de check-in juntos. E prometo que não vou deixar você empacotar frascos gigantes de shampoo ou facas grandes. Para que você está com vontade, Ana? Estou morrendo de fome. Eu não sei, John. Estou me sentindo indeciso hoje. Talvez devêssemos ir a um restaurante e ver o que parece bom.
É uma boa ideia. Mas vamos garantir que não acabemos pedindo algo de que não gostamos. Sim, eu odeio quando isso acontece. Sempre me sinto mal em mandá-lo de volta para a cozinha. Eu também. Ei, talvez devêssemos pedir tudo no menu e depois decidir o que queremos. John, é uma péssima ideia. Não podemos nos dar ao luxo de pedir tudo. Tudo bem, tudo bem. Talvez possamos simplesmente pedir uma recomendação ao garçom. Ok, mas e se não gostarmos do que eles recomendam? Então, podemos simplesmente pedir outra coisa. Não é grande coisa. Mas e se acabarmos com um prato muito estranho? Bem, então pelo menos teremos uma história engraçada para contar mais tarde. Eu não sei, John. Eu não quero correr nenhum risco. Talvez devêssemos nos limitar a algo seguro, como pizza. Pizza? Ana, estamos em um restaurante chique. Eles provavelmente nem servem pizza aqui. Ah, certo. Bem, e quanto ao espaguete? Novamente, Ana, isso não é Olive Garden. Precisamos ser um pouco mais aventureiros com nossas escolhas alimentares. Ok, tudo bem. Que tal cada um de nós escolher um prato e depois compartilhá-lo? Agora estamos conversando, Ana. Essa é uma ótima ideia. E se um de nós não gostar do que pedimos, sempre podemos roubar o prato da outra pessoa. Ei, Ana, você já comeu um morango muito bom antes? Sim, claro. Eles são doces e deliciosos. Mas você já comeu um morango tão bom que fez você querer escrever uma carta de amor para ele? O quê? Não, John. Isso é ridículo. Me escute. Imagine dar uma mordida em um morango e ele é tão suculento e saboroso que faz seu coração bater mais forte. Quer dizer, já comi bons morangos antes, mas não diria que vale a pena escrever uma carta de amor sobre eles. Bem, talvez você simplesmente não tenha comido o morango certo. Confie em mim, Ana. Quando você provar o morango perfeito, você saberá do que estou falando. Ok, John. Vou ficar de olho no morango mais perfeito do mundo. E quando você o encontrar, não se esqueça de enviar uma carta de amor. Ei, Ana, você está assistindo esse novo reality show sobre culinária? Não, eu não vi. Do que se trata? É um programa em que eles pegam um monte de cozinheiros amadores e os fazem competir entre si. O vencedor ganha um troféu e um emprego sofisticado em um restaurante. Isso parece meio divertido. Talvez eu tente. Sim, você deveria. Mas esteja avisado, alguns dos pratos que eles preparam são absolutamente ridículos. Ridículo. O que você quer dizer? Bem, na semana passada eles tiveram que fazer uma sobremesa usando apenas vegetais. Um cara fez um bolo de cenoura que tinha gosto de sapato. Oh não, isso parece terrível. E na semana anterior, eles tiveram que cozinhar com ingredientes escolhidos por um gerador aleatório. Um cara comprou manteiga de amendoim, couve-flor e molho de soja. Foi um desastre. Ok, agora eu tenho que ver esse show. Parece um desastre esperando para acontecer. Exatamente.
É como assistir a um acidente de trem, você não pode desviar o olhar. Ana, você já ouviu falar sobre o Dia do Esporte que vem na próxima semana? Não, eu não tenho. Que dia de esportes? É um dia em que todos os departamentos do trabalho competem entre si em vários eventos esportivos. Isso parece divertido. Quais eventos existem? Há uma corrida de revezamento, cabo de guerra e até uma corrida de 3 pernas. Uma corrida de 3 pernas. Isso parece hilário. Sim, é sempre o favorito do público. No ano passado, 2 caras se envolveram e acabaram plantando um rosto na lama. Oh não, isso é muito engraçado. Eu tenho que ter certeza de trazer minha câmera. E você não vai querer perder o lançamento do balão. É como jogar batata quente, mas com um balão de água. Isso soa como uma receita para o desastre. Exatamente. E você sabe o que dizem: não é um verdadeiro dia de esportes até que alguém fique encharcado. Bem, eu definitivamente estou ansioso por isso agora. Parece uma explosão. Ana, posso me emprestar a impressora por um minuto? Preciso imprimir um documento. Claro, mas é melhor se apressar. Acabei de ver Tim, da contabilidade, indo até lá. Oh não, não Tim. Ele sempre leva uma eternidade para imprimir suas planilhas. Sim, ele praticamente monta acampamento lá. É melhor agir rápido. Não se preocupe, estou com meus tênis de corrida. Boa sorte, John. Que os deuses da impressão estejam com você. Eu consegui. E na hora certa também. Bom trabalho, Speedy Gonzalez. Acho que você estabeleceu um novo recorde de painel de impressão mais rápido. Eu não mexo quando se trata de impressão. É um negócio sério. Sim, e provavelmente deveríamos começar a treinar para o próximo evento olímpico de escritório, corrida de revezamento de impressoras. Essa é uma ótima ideia. Poderíamos até ter um troféu feito no formato de uma impressora. Quer saber, não vamos dar nenhuma ideia ao RH. Eles podem realmente concordar. Ana, você está pronta para uma limpeza de primavera? Nós temos que fazer isso. É uma tarefa tão tediosa. Vamos lá, pense no resultado final. Uma casa limpa e organizada. Eu sei. Mas é muito trabalhoso. É por isso que devemos fazer disso um jogo. Um jogo? Sim. Vamos dividir as tarefas e ver quem pode terminar primeiro. O perdedor tem que lavar a louça por uma semana. Você está ligado, senhor. Mas não pense que você pode me vencer. Estou trazendo meu melhor jogo. Eu tenho praticado minha técnica de tirar o pó durante toda a semana. Ok. Vamos começar antes de você começar a falar mal. Feito. Não tão rápido, amigo. Eu terminei há 5 minutos. Droga. Você ganha dessa vez. Eu disse para você não me subestimar. Tudo bem. Você ganha de forma justa. Agora, vamos comemorar com uma casa bonita e limpa.
Parece um plano. Ana, meus pais virão nos visitar neste fim de semana. Oh, isso é ótimo. Eu não os vejo há algum tempo. Quais são seus planos? Provavelmente vamos sair e conversar em dia. Eles querem ver como estamos desde que nos mudamos para esse novo lugar. Parece divertido. Há algo especial que você queira fazer com eles? Bem, meu pai adora jogar jogos de tabuleiro, então eu estava pensando em apresentá-lo a Settlers of Catan. Oh, essa é uma ótima ideia. Eu também adoro esse jogo. Talvez possamos tornar isso interessante fazendo algumas apostas em quem ganha. HMM, eu não sei nada sobre isso. Minha mãe pode não ficar muito feliz se começarmos a jogar na frente dela. Ok, talvez possamos jogar pelo direito de nos gabar. Mas vamos ter certeza de que seu pai é leve. Não queremos que ele sinta que está perdendo para o novo genro. Bom argumento. Mas tenho a sensação de que ele vai surpreender a todos nós e sair por cima. Veremos mais sobre isso. De qualquer forma, será um fim de semana divertido com seus pais. Ana, que tal fazermos uma pausa e relaxarmos ao lado da lagoa do parque? Parece uma ótima ideia, John. Você quer levar migalhas de pão para alimentar os patos? Sim, e talvez também possamos trazer alguns lanches para nós mesmos. Boa ideia. Eu vou trazer algumas frutas e você pode trazer algumas batatas fritas. Perfeito. E podemos sentar e apreciar o som tranquilo da água. Mal posso esperar para ver os peixes e as tartarugas no lago. É tão relaxante. Só tome cuidado para não adormecer e acordar com patos no colo. Vou-me certificar de manter meus olhos abertos. Mas se acabarmos com patos no colo, pelo menos teremos boas histórias para contar. Ana, você já esteve na praia nas férias? Sim, eu tenho. Por que você pergunta? Eu estava pensando em tirar férias na praia, mas estou preocupado em me queimar de sol. Bem, você sempre pode usar protetor solar, John. Sim, mas e se eu esquecer de reaplicá-lo e acabar parecendo uma lagosta? Eu posso ver isso agora. Teremos que tirar muitas fotos. De jeito nenhum, eu não quero ser motivo de chacota na praia. Não se preocupe, John. Vamos nos certificar de trazer bastante gel de aloe vera para suas queimaduras solares. E a areia? Ele chega a todos os lugares e é impossível se livrar dele. Isso é verdade, mas sempre podemos simplesmente abraçar a areia e fingir que somos sereias. Sereias. Acho que não tenho a figura para isso. Bem, você sempre pode simplesmente se enterrar na areia e ser um castelo de areia. Isso parece um bom plano. Vamos à praia e nos divertir. Só Bom um dia, pouco de Ana. torrada e geleia. O que você vai comer no E café da você? manhã? Estou pensando em fazer panquecas, mas não tenho certeza se tenho ovos suficientes. Bem, você sempre pode tentar fazê-los sem ovos. Talvez use uma banana como substituto. Parece interessante, mas não sei se quero que minhas panquecas tenham gosto de banana. Talvez você possa adicionar algumas gotas de chocolate para equilibrar. É uma boa ideia.
São panquecas de banana com pepitas de chocolate. Estou feliz em poder ajudá-lo a elaborar um plano de café da manhã. Eu também. É sempre melhor ter uma segunda opinião, especialmente quando se trata de comida. Ana, você já esteve em Paris? Ouvi dizer que é uma cidade linda com muitos lugares ótimos para ver. Sim, eu estive lá uma vez. A Torre Eiffel é definitivamente imperdível, mas também há muitos outros ótimos lugares para visitar. Isso parece incrível. Mal posso esperar para ver todos os marcos famosos e aprender sobre a história da cidade. Não se esqueça da comida deliciosa. Os croissants franceses são os melhores. E não podemos sair sem experimentar um pouco de escargot, certo? Escargot. Quer dizer caracóis. Não sei nada sobre isso, Ana. Vá lá, John. É uma iguaria francesa. Pense nelas como pequenas batatas fritas viscosas. Não sei se isso vai me convencer, Ana. Bem, se você não gosta de escargot, podemos sempre optar pela culinária francesa mais tradicional. Baguetes, queijo e vinho. Agora você está falando minha língua. Ana, você sabe qual é a minha comida favorita? Deixe-me adivinhar. Pizza. Não, é chocolate. Oh, eu deveria ter sabido. Porque você ama tanto chocolate? É delicioso, melhora o humor e é a comida reconfortante perfeita. O que é não amar? Bem, eu não sei, talvez o fato de não ser exatamente a comida mais saudável que existe. Oh, vá lá, Ana. A vida é muito curta para se preocupar com esse tipo de coisa. Além disso, ouvi dizer que chocolate amargo é realmente bom para você. É verdade, mas você não pode comer uma barra inteira de chocolate amargo de uma só vez e dizer que é saudável. Sim, acho que você tem razão. Mas você tem que admitir que o chocolate ainda é incrível. Eu não posso argumentar contra isso. Qual é o seu tipo de chocolate favorito? Definitivamente chocolate ao leite. É tão cremoso e delicioso. Eu também gosto mais de chocolate amargo. Gosto da amargura e da riqueza disso. Bem, mais chocolate ao leite para mim então. Ei, de jeito nenhum. Estamos compartilhando. Ana, tenho tido problemas para dormir ultimamente. Você tem alguma dica sobre como dormir mais cedo? Bem, uma coisa que você pode tentar é contar ovelhas. Contando ovelhas. Isso realmente funciona. Claro que funciona. Basta fechar os olhos e imaginar um campo cheio de ovelhas brancas fofas. Então, um por um, você os conta enquanto eles pulam uma cerca. Ah, essa é uma imagem engraçada. Vou ter que tentar. Outra coisa que você pode fazer é desligar todos os aparelhos eletrônicos pelo menos uma hora antes de dormir. A luz azul das telas pode atrapalhar o ciclo natural do sono do seu corpo. Entendi, chega de comidas noturnas da Netflix para mim. E finalmente, tente estabelecer uma rotina regular na hora de dormir. Fazer coisas como tomar um banho quente ou ler um livro antes de dormir pode ajudar a sinalizar ao seu corpo que é hora de dormir. Obrigado pelo conselho, Ana.
Eu vou te contar como foi. Sem problemas, John. Bons sonhos. Ei, Ana, você viu os currículos da nova vaga de emprego que temos? Sim, eu tenho. Alguns parecem bons, mas não sei como escolher o candidato certo. Eu sei o que você quer dizer. É como tentar encontrar uma agulha no palheiro. Talvez devêssemos fechar os olhos e escolher um aleatoriamente. Eu não acho que seja uma boa ideia. Podemos acabar com alguém que pense que está se candidatando a um emprego no circo. Você está certo. Não queremos alguém que faça malabarismos com tarefas e as abandone o tempo todo. Exatamente. Precisamos de alguém que seja confiável, responsável e, de preferência, tenha alguma experiência na área. Sim, e alguém que não vai tirar uma soneca durante a pausa para o almoço. Certo. Precisamos de alguém que esteja acordado, alerta e que possa começar a correr. Talvez devêssemos pedir que eles dançassem um pouco durante a entrevista. Dessa forma podemos ver como eles são coordenados. Não tenho certeza se isso é necessário, Ana. Mas definitivamente podemos fazer algumas perguntas difíceis e ver como elas respondem. Parece bom para mim. Esperemos que possamos encontrar a pessoa certa para o trabalho. Sim, caso contrário, talvez tenhamos que recrutar alguém do circo, afinal. Ana, você já tentou tocar piano? Não, eu não tenho. Por que você pergunta? Achei que seria um hobby divertido para nós aprendermos juntos. Eu não tenho certeza. Eu não sou muito inclinado para a música. Oh, vá lá, não deve ser tão difícil. Você acabou de apertar as teclas com os dedos. Isso é fácil para você dizer. Você tem mais dedos do que eu. Eu não quis dizer isso. Além disso, você sempre pode brincar com os dedos dos pés. Agora isso seria um espetáculo para ver. Veja, nós já estamos nos divertindo com essa ideia. Vamos tentar. Tudo bem, vou tentar. Mas se eu acabar jogando chopsticks pelo resto da minha vida, a culpa é sua. Ana, você pode me ajudar a transferir algumas fotos do meu telefone antigo para o meu novo? Claro, John. De quantas fotos estamos falando aqui? Oh, apenas algumas centenas. Algumas centenas. Isso vai levar uma eternidade. Eu sei, mas não quero perder nenhum deles. Ok, vamos ver. Podemos usar o Bluetooth para transferi-los. Você o tem ligado. Sim, está ligado. Ótimo. Agora vamos emparelhar os telefones. Você pode me dizer o nome do seu telefone? Claro, é o John Always Home Phone. John, você realmente deu esse nome ao seu telefone. O que? É incrível. Ok. Vamos emparelhar nossos telefones agora. Estou enviando uma solicitação para o seu telefone. Entendi. Aceitando isso agora. Tudo bem, agora podemos começar a transferência. Isso pode demorar um pouco, então que tal tomarmos um café? Parece bom para mim. Vamos.
Ana, você viu minha carteira em algum lugar? Não, onde você o teve pela última vez? Acho que o tinha quando estávamos no supermercado ontem. Devo tê-lo deixado cair em algum lugar. Oh não, isso não é bom. Você checou seus bolsos. Sim, eu verifiquei em todos os lugares. Acho que está perdido. Bem, precisamos encontrá-lo. Você tinha dinheiro ou cartão de crédito lá? Sim, eu tinha um pouco de dinheiro e meus cartões de crédito. Mas a boa notícia é que ainda tenho meu telefone. Isso é um alívio. Podemos tentar ligar para sua carteira e ver se ela atende. Eu não acho que isso vai funcionar, Ana. Ok, que tal refazermos nossos passos de ontem e ver se conseguimos encontrá-los? É uma boa ideia. Talvez tenhamos sorte e alguém o tenha entregue na loja. Ou talvez um estranho gentil o tenha pegado e esteja procurando uma maneira de devolvê-lo para você. Sim, ou talvez a carteira esteja tendo sua própria aventura, viajando pela cidade, tirando selfies e publicando-as no Instagram. Isso seria engraçado. Mas, falando sério, vamos procurá-lo. Eu vou te ajudar a procurá-lo. Obrigado, Ana. Eu agradeço. Talvez até encontremos algum tesouro escondido no caminho. Ei, Ana, você viu meu carro novo? Não, eu não tenho. Que tipo de carro você comprou? Eu tenho um carro esportivo. É vermelho brilhante e muito rápido. Uau, isso parece emocionante. Você já deu uma volta. Sim, eu tenho. É muito divertido dirigir. Mal posso esperar para fazer uma viagem de carro. Bem, apenas tenha cuidado. Você não quer receber uma multa por excesso de velocidade ou, pior ainda, sofrer um acidente. Não se preocupe, vou dirigir com responsabilidade. Estou pensando em levá-lo ao Lava Jato neste fim de semana. Você quer vir comigo? Claro, eu adoraria. Mas não espere que eu te ajude a lavá-lo. Não quero sujar minhas mãos. Ah, não se preocupe, vou lavar toda a roupa. Você pode simplesmente sentar no carro e aproveitar o passeio. Parece bom para mim. Vamos mostrar seu carro novo para nossos amigos. Obrigado por assistir. Inscreva-se em nosso canal e assista a mais vídeos do nosso canal.